to continue our worship with the song Great Are You, Lord. Give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Esa vida es tu amor, esa luz na escuridão, esperança, tu restauras todo o coração. Grande é o Senhor. Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, tudo é teu. Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, tudo é teu. Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. Grande é o Senhor. I'm going to ask Leash to please
us in prayer. Amen. Pai, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estar aqui. Pai, nós te louvamos, Pai, te bendizemos por tudo aquilo que tu fazes, ó Pai, por tudo aquilo que tu és. Senhor, Pai, nós te pedimos que tu nos dês a tranquilidade nos nossos corações de estar aqui, Pai, de te louvar, ó Pai, com as nossas vozes, ó Pai, também através da tua palavra que vai ser ministrada. Senhor, nós agradecemos por cada um que chegou até aqui esta manhã, Senhor, numa manhã de inverno, Pai, e com muitas doenças ainda, Senhor, tu sabes todas as coisas e te pedimos, ó Pai, que vais de encontro àqueles que não puderam estar aqui hoje, Senhor, por doença, Pai, que tu estendas a tua boa mão sobre cada um deles, tocando, ó Pai, nas partes dos seus corpos, ó Pai, que precisam ser tocadas para que que eles se sintam bem, Senhor. É isso que nós te pedimos, ó Pai, esta manhã, especialmente continuando orando pelo pastor, pela família, Senhor, que se encontra de novo com a Covid, e nós te pedimos que tu restabeleças cada um deles, Senhor, que tu dês forças, ó Pai, para que o pastor também possa retornar aqui na semana que vem, Senhor. É isso que ele me pediu, para orarem, para estarem em oração pela família, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo culto que já foi feito aqui esta manhã, Senhor. Nós sentimos o Teu Santo Espírito aqui entre nós, ó Pai, e nós te agradecemos, ó Pai. Somos eternamente gratos por quem Tu és, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo desejo que Tu dás às pessoas de continuar a vir até aqui, Senhor, à Tua casa, Pai. E é isso que a gente pede. Continua abençoando cada um que congrega aqui neste lugar, abençoando não só as pessoas que vêm, mas as famílias que são agregadas, Pai, a cada um, Senhor. E é isso que nós te pedimos esta manhã, no nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. E nós vamos nos colocar de pé para continuar a louvar o Senhor, então, com o hino Amazing Grace, em português. Right? chamarmos o irmão Reis para nos trazer mensagem, vamos pedir ao irmão Costa que nos leia, se puder, por favor, a passagem Hebreus 6, do 13 ao 20, por favor. Bom, então, antes de mais nada, bom dia a todos. Bom dia. E espero que
estejamos todos satisfeitos. E antes de mais, a continuação de um bom ano para todos também. Ora então, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 6, versículo 13 até 20. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoado te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Ora, Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Amém. Ora, sendo assim, depois de ler a palavra do Senhor, vamos pedir então ao irmão Luís Reis para nos trazer a mensagem. Bom dia, irmãos, mais uma vez. Olha, vou pedir que abrissem as vossas Bíblias em Hebreus, como já lemos, Hebreus no capítulo 6, e nós vamos fazer uma pequena discussão sobre esse capítulo, e começando no versículo 13 ao versículo 20. Hebreus capítulo 6, 13 a 20. O título que eu dei a esta mensagem é: a esperança é a nossa âncora. E eu tenho a certeza que muitos de vocês aqui que são das ilhas, como eu, sabem muito bem o que é uma âncora, não é? E qual é a função da âncora. E a gente vamos olhar para isso hoje. Nunca me deixou de surpreender a maneira como um pescador é. O pescador é uma pessoa otimista, né? Ao meu ver, né? Lá na ilha, quando a gente se levantava, olhava para o tempo às vezes estava de tal maneira que a gente sabia que ia chover, que estava chovendo e ia fazer talvez alguma tempestade e a gente já não queria sair. Mas o pescador, se a gente encontrasse um e falasse com ele, ele dizia: não, isso não é nada, isso passa, daqui a pouco já está bom e tal. Havia este otimismo nessas pessoas que estão acostumadas a ir para o mar e que estão acostumadas a batalhar as ondas e isso tudo. Aqui eu gostava de hoje de usar essa metáfora como um símbolo também do que é a nossa vida espiritual, a nossa esperança espiritual. A nossa esperança espiritual não é baseada num otimismo como o pescador tem, né? Talvez logo vai estar bom. Alguns dias ia ficar bom e outros dias não, né? Ia continuar desse jeito. Aquilo que eu quero mostrar aqui com a passagem que nós temos aqui perante nós esta manhã é que há uma diferença entre a nossa esperança e a esperança baseada só num otimismo, sabe? E eu não estou a dizer que sendo otimista não é bom. É bom, eu penso que eu sou uma pessoa que sou desse jeito. Mas a nossa esperança é muito diferente da esperança baseada só em otimismo. Eu vou ler aqui a passagem rapidamente
Vou ter aqui, não é para ler, mas para acompanhar, e eu espero que vocês tenham as suas Bíblias abertas para acompanhar o estudo. Portanto, muitos confundem otimismo com esperança bíblica, né? A esperança bíblica é otimista, mas ela difere muito do otimismo mundano ou do pensamento, só o pensamento positivo, né? A esperança bíblica é um otimismo que é baseado na certeza e na verdade. Se a esperança se baseia numa mera fantasia, ou seja, num mero otimismo, de nada vale. Se a nossa esperança se baseia só nisso, de nada vale. Para ser válida, a esperança deve basear-se na verdade e na certeza. Essa é a nossa esperança, não é? Porque o nosso Deus é o Deus da esperança. E nós que representamos neste mundo sem esperança, devemos ser pessoas de esperança. Não há nada pior do que um crente que mostra que ele não tem esperança. Se um crente faz isso, imaginem o mundo, né? Sem esperança nenhuma. Só aqui o escritor de Hebreus, ele está escrevendo para pessoas que estavam enfrentando tremendas dificuldades. Pessoas que se tinham entregado à fé cristã, mas que através das dificuldades eles estavam em perigo de abandonarem a sua fé. Fé em Cristo. Só ele aqui está exortando as pessoas a perseverarem na fé que eles já têm. Ele está a tentar incutir-lhes esperança bíblica, não apenas uma disposição que seja otimista e positiva, mas uma atitude constante de alegria, baseada nas promessas de Deus, que não pode mentir. Deus não mente. Okay? Ele usa uma metáfora usada apenas aqui neste texto, que é a tal metáfora da âncora, né? Mas em vez da âncora descer ao oceano ou ao mar, esta âncora está ancorada nos céus. A gente tem que torcer a nossa mente para a gente perceber isso, né? Porque aqui estamos falando espiritualmente. A gente sabe que uma âncora vai para o mar, mas aqui a nossa âncora, essa âncora está nos céus. Está no santuário de Deus, onde Cristo está sentado à mão direita de Deus Pai. Right? Portanto, a nossa âncora, a nossa esperança, ela só pode estar segura quando ela está nesse santuário, que é no céu. E nós temos que fazer um pouco de esforço para atirar ou jogar, como os nossos irmãos brasileiros dizem. A gente diz atirar e os nossos irmãos dizem jogar, que é certo, que é certo. Só nós temos que jogar essa âncora no céu, não no mar. Porque aqui nós estamos falando num barco fisicamente falando, estamos aqui numa metáfora espiritual. Portanto, a âncora das nossas vidas, a âncora da nossa esperança tem que estar ancorada em Cristo. E Cristo está onde? No céu, sentado à mão direita de Deus Pai. Essa âncora entra por trás do véu que só Cristo e Deus lá estão, né? Cristo que se tornou quem? O nosso sumo sacerdote, como nós lemos, na ordem de Melquisedeque. Eu não vou entrar nessa explicação de Melquisedeque, senão isso tinha que ser outro sermão, né? E quase que não posso ter tempo para dar um, imaginem dois. Só assim o escritor traz a sua discussão de volta
aonde ele parou, no capítulo 5, no versículo 10, e ele ali faz uma exortação, e ele aqui está voltando de volta a isso, e ele vai expandir essa exortação mais ainda no capítulo 7, que não é a nossa lição de hoje. Mas aqui, nesta passagem, ele está dizendo isto: a esperança segura da nossa salvação futura é uma âncora. É uma âncora. A esperança é uma âncora. É por causa desta esperança que nós podemos estar ancorados em tranquilidade nas tempestades da nossa vida. É quando nós temos esta âncora que é o quê? A nossa esperança. A nossa esperança em Cristo é aquilo que nos faz passar pelas dificuldades sem a gente se afastar da nossa fé. E aqui o que o escritor está fazendo, ele está fazendo com que aquele povo que ele escreveu esta carta, que eles compreendem isso. Right? Que a esperança deles em Cristo é o que deve ser a âncora deles, para que eles possam atravessar as dificuldades que eles estão enfrentando lá naquele tempo. A principal razão pela qual o navio precisa de uma âncora é resistir a tempestades para que não seja soprado pelo vento fora da rota e assim batendo contra rochas ou contra recifes que se encontram ali próximos. Né? Até mesmo em um ponto seguro, em um porto que seja seguro, nós precisamos de estar ancorados. Porque eu já tive essa experiência de estar num barco, tudo calminho ali, né? Eu adormeci, né? E quando eu acordei, o barco estava lá bem longe já, né? Right? Porquê? Porque eu não tinha lançado a minha âncora, né? Lá. E assim somos nós espiritualmente. Mesmo quando as coisas estão correndo bem, nós temos que ter a certeza que nós estamos ancorados em Cristo. Ele é a nossa âncora. Right? Porque quando a gente pensa que estão bem, o barco pode já estar a deslizar para outro lugar. Né? E espiritualmente nós temos que estar seguros. Essa âncora, essa esperança que nós temos é a nossa âncora. Não é uma âncora física, mas sim a esperança que nós temos é a nossa âncora. É aquilo que nos traz tranquilidade. É aquilo que nos dá força para a gente continuar através das dificuldades da nossa vida. É a esperança que a gente tem lá à frente. Né? Uns dizem que a esperança é a âncora, outros dizem que Cristo é que é a âncora, e eu digo que todas estas coisas são necessárias. Cristo é a nossa âncora, a esperança é a nossa âncora e tudo é em Cristo. Em Cristo. Cristo é o lugar seguro onde a âncora tem que ser lançada, né? Onde a nossa esperança está. Nós não pomos uma âncora num terreno, no fundo do mar que seja movediço. A gente procura rocha onde a âncora possa estar ali segura. E Cristo é essa rocha. Ele é essa rocha. O escritor aqui dentro deste texto, ele dá-nos 4 razões pelas quais a nossa esperança, que é a nossa âncora de salvação em Cristo, é certa. Ele dá-nos, está no texto. Vocês, se leem lá em casa com mais atenção, vocês vão encontrar tudo isto que eu vou falar aqui, está no texto, ok? A primeira, a nossa esperança de salvação futura é certa porque as promessas de Deus nunca falharam a ninguém que confiou nelas. Toda a gente até hoje que confiou nas promessas de Deus, Deus nunca falhou. Nunca. E aqui ele dá-nos o quê? Aqui ele usa um grande homem que é Abraão como o
o sujeito desta comparação que ele vai fazer. Ele vai usar Abraão para nos mostrar isso. A fé de Abraão para mostrar que, como tal ele confiou em Deus, Deus não falhou às promessas que ele fez a Abraão. Portanto, Abraão é um homem que confiou em Deus contra todas as probabilidades. Todas. Right? E o achou fiel. Paulo chamou Abraão de pai de todos aqueles que creem. Abraão é o pai de todos aqueles que creem. Nós somos considerados filhos de Abraão, né? Por causa, através de quê? Através da semente de Abraão. Quem era a semente de Abraão? A semente de Abraão é Cristo. Foi Cristo. A promessa foi feita através de Cristo, semente de Abraão. E em Cristo nós somos também filhos de Abraão. Romanos 4,8 diz assim: o qual em esperança, isto é Paulo falando a respeito de Abraão e também falando a respeito da fé dele. Paulo diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança. Vocês estão a ver o que é que Abraão creu, right? Esperando contra a esperança. A esperança que Abraão acreditou era tão vaga e tão impossível de acontecer, mas mesmo assim ele confiou. Right? O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Um homem com 99 anos, que lhe é prometido ser o pai de uma grande nação, né? Como é que ele com certeza, ele acreditou numa coisa que é impossível. Tem que ser Deus mesmo, né? Mas ele confiou em Deus. A vida de Abraão é a história de Deus iniciando e prometendo, e Abraão, no outro lado, respondendo com fé, aceitando tudo aquilo que Deus lhe falou. Deus apareceu a Abraão quando ele ainda se chamava Abrão. Abrão é o primeiro nome de Abraão, né? Vivendo em Ur dos caldeus. Ele ordenou a Abrão que se deixasse seus parentes e aquela cidade e fosse para um lugar que Deus lhe mostraria. Quer dizer, Deus chama ele fora de onde ele habitava, sem lhe dizer para onde é que ele ia. Vem cá e depois então eu te direi para onde tu vais. Será que algum de nós aqui sairia da nossa casa, do nosso país, da nossa cidade, das nossas famílias, para fazer isso? E não se esqueçam que Abraão não acreditava neste Deus. Abraão servia a outros deuses. Abraão era fabricador de deuses, de imagens, de estátuas. Ok? E ele ouviu a voz deste Deus, do nosso Deus. E ele obedeceu. No tempo que Abraão vivia, não era fácil de sair de um lugar para o outro assim. Eles não alugavam um U-Haul, ponham as coisas todas lá dentro e iam pelo highway aí, pela autoestrada para chegar lá ao sítio onde alguém tinha pedido para eles irem. Não era assim. E durante a viagem escreviam e-mails às suas famílias: estamos bem, estamos a 50 km de sítio e tal. Não havia nada disso. Sair de um lugar desses era abandonar tudo completamente, right? Para um lugar que ele nem conhecia. Isso é incrível, não é? E o escritor aqui está usando ele e faz muito bem, porque
Quem mais do que ele que foi-lhe pedido para oferecer o seu próprio filho, para matar o seu próprio filho. E ele obedeceu. Quem é aqui que vai fazer isso? Vai? Mas Abraão obedeceu a tudo aquilo que Deus pediu. Vocês sabem que o nome de Abrão é Pai Exaltado. A gente sabe que também que o nome de Abrão foi mudado para Abraão. E Abraão, qual é o significado? Pai de multidões. Pai de uma multidão. Imaginem vocês Abraão chegando à terra dos cananeus, né? De onde Deus mandou ele ir. E Abraão dizer assim: meu nome é Abraão. E toda a gente sabe que Abraão quer dizer pai de uma multidão. E os cananeus virando para Abraão e disseram: olha, quantos filhos tens? E ele: nenhum. Então como é que podes ser pai de uma multidão? Ele tinha o nome de ser pai de uma multidão, acreditou nisso antes de ele ser. Agora que ficava difícil explicar isso às pessoas, ficava, não é? Como é que tu te chamas? Pai de uma multidão. Oh, então quantos filhos tens? Nenhum. Right? O exemplo não pode ser melhor para nós, não é? Nós temos muito pouca fé. Muito pouca fé. Quando a gente se compara a estes gigantes da fé, nós temos muito pouca fé. Muito pouca fé. E isto é 25 anos ou 20 anos antes de Deus, mais uma vez, quando ele tinha 99, Deus mais uma vez reafirma que ele vai ter filhos. Parece que Deus até está brincando com Abraão, não é? Vais ter um filho. Quando Abraão morreu, aos 175 anos de idade, ele tinha sido pai de várias nações através dos descendentes de Ismael e através dos filhos que ele teve com a segunda mulher dele. Mas no que diz respeito aos filhos de Isaac, Abraão morreu deixando 2 netos só, de 15 anos. Esaú e Jacó. Ele não possuía nenhum imóvel em Canaã. Ele não tinha propriedade. Ele não tinha terra. Não tinha nada. Exceto uma caverna que ele comprou para enterrar a esposa dele. Right? Depois daqueles anos todos, andando por todas as terras que Deus ia mandando ele não teve nada, porque ali não era o lugar dele. E Abraão sabia disso. Havia uma coisa melhor, havia uma coisa maior. Right? O escritor de Hebreus, no capítulo 11, ele diz assim: Abraão morreu na fé, à procura da cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor não é o homem, mas é Deus. É? Abraão sabia muito bem que além daqueles lugares onde tudo aquilo que foi prometido, que não era para ele, mas sim para os descendentes dele. E ele procurava aquela cidade melhor e maior. Não é? Embora Abraão não tenha visto a história validou a promessa de Deus de que os seus descendentes, tanto fisicamente como espiritualmente, como diz lá em Gálatas 3:7, diz assim: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Hebreus 11, o capítulo 11 e o versículo 12 diz que pelo que também de um, e esse já amortecido, porque Abraão estava 99 anos, né? Já amortecido, descenderam tantos em multidão
como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Right? Deus não falha às suas promessas. Nós, às vezes, não vamos usufruir delas, mas a promessa de Deus vai continuar. A lição para nós aqui é: nunca houve alguém que confiasse nas promessas de Deus e finalmente se decepcionasse. Nunca. Deus nunca decepcionou ninguém. Right? Ele cumpriu e vai cumprir e continua cumprindo as promessas dele. E é essa esperança que é a nossa âncora. É nessa esperança que Deus não mente, que Deus não é mentiroso, Ele não é homem para mentir. Nós não podemos confiar em mais nada, só em Deus, porque Deus não mente. Por muito que a gente faça para cumprir as nossas juras, as nossas palavras que a gente promete e que a gente diz, nós falhamos. Mas Deus não falha. E a nossa âncora é essa esperança, essa sabedoria que a gente tem, que Deus nunca falha. Right? Deus sempre responde no seu tempo. A minha mãe está orando por alguns dos filhos dela já por 30 anos. E essas coisas não têm acontecido, mas ela não perde a fé e ela continua orando. Right? Hoje já não tanto, porque ela já tem 96 anos. E às vezes também já lhe falha a mente. Né? Se Deus prometeu a salvação eterna àquele que tem fé em Jesus, você pode contar com ela como seja verdadeira. Porque Deus não mente. Ele não mente. A outra razão para que a gente possa estar confiantes na nossa esperança é que a nossa esperança de salvação futura é certa porque o propósito de Deus é imutável. Deus tem um propósito. Deus teve um propósito na eternidade. As pessoas pensam que hoje, eu aceitei Cristo porque decidi, fiz uma decisão. Não, tu não fizeste decisão nenhuma. A decisão já foi feita. A decisão já foi feita. Através da regeneração do Espírito Santo é que tu aceitaste, mas já foi feita. Right? Eu sei que é difícil as pessoas hoje aceitarem isso, porque hoje a verdade é relativa. Cada um tem a sua verdade. Cada um cria aquilo que lhe convém na sua cabeça. O homem está tão programado a ter o poder, a fazer as decisões. É ele que faz, é ele que quer. E não quer isso, não quer aquilo. Que eles se esquecem que Deus é dono de todas as coisas. E todo aquele que crê em Cristo se torna herdeiro. Mas essa herança já era nossa lá na eternidade. Ok? Portanto, Deus tem um propósito e ninguém vai mudar esse propósito. Ninguém. Deus já sabe quem é salvo. Deus escolheu os salvos porque Ele é soberano. Não tem ninguém acima dele. Se a gente vai servir num reino, o reino, o que é que quer dizer? O reino é governado por quem? Por um rei. Não é? O rei tem a autoridade máxima. O reino não está debaixo da chamada democracia. Não é? Não há nada disso. O rei é quem manda. Right? Se nós vamos ser herdeiros, é porque alguém nos deu parte do seu património. E quem é o dono do património todo? É Deus. Então como é que a gente tem o poder de querer ser herdeiros ou não? Não temos. Não temos. Nós já somos herdeiros porque Deus já decretou quem é o herdeiro dele. Ok? Se eu fosse a escolher
alguém, para ter alguma coisa de alguém que tem bastante património, eu ia escolher uma pessoa bem rica. Até hoje de manhã dei o exemplo ali da nossa irmã Eunice, right? Que eu gostava de ter o património, um pouquinho do património dela. You know. Mas é ela que tem que me pôr lá como herdeiro, né? Porque ela é a dona do património dela. E Deus é assim. Deus é o dono de tudo. Right? Nós não temos autoridade de chegar ao pé de Deus e dizer assim, porque é que tu escolheste aquele e não escolheste este? Não temos. Temos que pôr isso na nossa mente. E eu sei que isso é difícil, porque nós somos programados a querer aquilo que não é nosso. Não é? A gente muitas vezes quer coisas que não são nossas. Mas eu também tenho direito. Eu também tenho direito disso. Não, tu não tens direito nenhum. Não tens direito a nada que não seja teu. E nós não temos nada. O nosso Pai, o nosso Deus, Ele sim, Ele tem tudo. E Ele dá a quem Ele quer. Portanto, Ele tem um propósito para cada um de nós que estamos aqui hoje. Se tu és salvo ou salva, levanta as mãos para o céu e agradece. Senhor, eu agradeço porque tu me escolheste. Não fui eu, fostes tu. Right? São essas coisas que é difícil, às vezes, de entrar nas nossas juventude, nestes mais jovens, right? Que pensam que têm o poder de decidir e de fazer tudo por eles. Isto é o meu corpo, eu faço tudo o que quiser com o meu corpo. Não, esse corpo não é teu, não. Não é. Right? Portanto, Deus tem um propósito e ninguém muda o propósito de Deus. Ninguém. Quando a gente se agarra a isso, quando a gente compreende isso, na nossa mente e no nosso coração, nós vamos saber que, de facto, a nossa esperança é a nossa âncora. Não é? Bom, eu tenho que andar. Uma outra razão é que a nossa esperança de salvação futura é certa porque a promessa de Deus é apoiada por uma jura. Deus se pôs ao nosso nível. Deus não só promete como Ele jura. Quando Ele jurou a Abraão que ele ia ser pai de uma grande de nações e de tudo isso, Deus não só prometeu como Ele jurou por Ele próprio, porque Ele não pode jurar por ninguém acima dele, porque não há ninguém acima dele. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando eu era mais novo, quando eu tinha uma briga com alguém, e se eu queria fazer aquela pessoa ver aquilo que eu estava dizendo, que ele acreditasse aquilo, eu jurava por uma coisa. Eu juro pela minha mãe que isto é assim, que isto é assado, right? E quando essa jura acontecia, a discussão parava logo, né? Não, ele jurou pela mãe, então deve estar ok. Right? E Deus aqui sabe muito bem como nós somos. Deus sabe que a gente tem falta de fé. Que a gente tem falta de fé para acreditar à primeira vez naquilo que Ele diz. E o que é que Deus faz? Ele jura por si próprio. Right? Que Ele não precisava. Porque Ele não mente. Ele não é mentiroso. Ele não precisava fazer isso. Mas Ele põe-se ao nosso nível para que a gente compreenda que Ele promete e Ele faz. Right? Ok, vamos continuar. Filipenses 3:2, Paulo diz assim: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Right? Cristo deu uma missão a Paulo. E Paulo aqui está dizendo,
eu estou procurando a minha esperança. Eu quero estar nessa esperança. Não que eu a tenha alcançado ainda, porque não sou perfeito, né? Mas eu prossigo, caminho para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. A esperança da nossa salvação futura é a âncora no presente para as nossas tempestades. Se nós não tivéssemos essa esperança, seria difícil de resistir às tempestades da nossa vida hoje. Right? Vamos agarrar a essa esperança, porque é nessa esperança que a nossa alma está ancorada. É nessa esperança que vem a nossa tranquilidade, que vem a nossa paz, que vem a nossa maneira de agir. Right? Não se assustando com as coisas que vão aparecendo nas nossas vidas. Amém? Vamos prosseguir com a nossa ceia, e já está tarde, mas dia de ceia nunca se pode seguir um schedule. Eu vou pedir ao irmão Paulo se ele pudesse distribuir os nossos... Ó Pai, abre os nossos corações, Pai, para que de facto a gente possa ter esta Santa Ceia em paz, Senhor. Traz-nos aos nossos pensamentos e faz-nos analisar as nossas ações, Senhor, para que de facto seja algo que esteja errado, algo não vá de encontro ao nosso Pai, que lhe chegamos a Ele em joelhos e vamos pedir perdão, Senhor, para que de facto Ele nos aceite e a gente possa celebrar ter esta celebração em paz. Ficamos agora um minuto então em oração. Amém. Ora, irmãos, vamos ler então 1 Coríntios, começando no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto por todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Por todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe em juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunides para comer, esperai uns pelos outros. E se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando estiver convosco. Amém. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason many are weak and sick among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we would not be judged. But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may
not be condemned with the world. Therefore, my brethren, when you come together to eat, wait for one another. But if anyone is hungry, let him eat at home, lest you come together for judgment. And the rest I will set in order when I come. Amém. Então a ceia do Senhor é um dos mandamentos. É um dos mandamentos dados diretamente por Jesus, né? Só há dois: batismo e a ceia. A celebração da ceia serve como proclamação da morte de Jesus, que antecipa o regresso dele. Jesus, ele próprio, quando ele instituiu a ceia, ele tinha o futuro na sua mente. Lá em Mateus 26, 29, diz assim: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Maravilhoso, né? Maravilhoso isso. Outra passagem que também fala de uma festa, de uma grande festa que vai ser feita conosco, né? Em Isaías, capítulo 25 e o versículo 6, diz assim: e o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros bem purificados. Grande festa que vai haver, né? É uma alegria quando a gente pensa nisso, né? Quando a gente pensa nesta festa de bodas que vai haver. É como se seja um casamento, né? Right? A bride, ou seja, a noiva de Cristo, e Cristo próprio sendo Ele o noivo. E nós vamos estar lá nessa mesa. Incrível isso, né? Mais uma só. Apocalipse 19, 9 diz assim: e disse-me, isto é João falando, o que Deus está dizendo, e escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados aonde? À ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados somos nós, porque nós estamos participando já, né, desta ceia, as bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Portanto, é de certeza, não é se vai acontecer. Já aconteceu e nós já estamos partilhando. Estamos já aqui recebendo este gostinho daquilo que vai ser. Fantástico, não é isso? É? A gente todos sabe que Jesus disse que a Santa Ceia é a celebração da nova aliança. Só para nós participarmos desta ceia, nós já temos que participar da nova aliança. Dizendo o quê? Que nós temos que ser crentes em Cristo Jesus para participar desta ceia. Esta ceia é só para quem é crente em Jesus Cristo. Amém? E eu sei que não tem problema com isso, porque a gente conhece todos aqui, né? Vamos... estamos 3, né? Ou 2. Ok? Todos temos os elementos. And when he had given thanks, he broke it and said, take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. Oh, I'm sorry, eu estou lendo em inglês. Amém? Eu vou ler em inglês outra vez, ok? In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me.
let's partake in the. Amém? Glória a Deus. Obrigado, irmão. Okay, I'm going to call the worship team again.